Filosofia na prática, autoconhecimento e visão de mundo, propósito de vida, onde estou e para onde quero ir. Então, o primeiro tópico deste módulo é uma frase muito conhecida do Friedrich Nietzsche, né, que de maneira muito distorcida vem ocupando alguns livros de autoajuda, né? Torna-te quem tu és. Então, vamos tentar, a partir desta frase, traçar de maneira conceitual e profunda o que o Nietzsche quis dizer com isso. Então, vamos lá. Essa frase de Nietzsche pode nos levar a interpretações errôneas, equivocadas. O pensador não acredita em identidade, ou seja, não existe uma essência de si a ser alcançado. Isso é muito importante, né? O Nietzsche é um pensador que defende que nós somos conflito de forças o tempo todo, não é? Nós somos um devir constante, nós estamos em constante transformação. Por isso não existe uma essência, uma natureza humana. Nós somos plurais, nós somos múltiplas forças. Nós somos, então, como nós já vimos, vontade de poder. Tornar-se quem tu és significa tomar parte neste movimento de autossuperação e autoconstrução em uma constante, em uma força constante, um movimento constante dentro de si mesmo. Então, é preciso cultivar-se a si o tempo todo em busca de expansão, em busca de fazer acontecer a sua vontade de poder, né? Lembrando, né? A vontade de poder é aquela força, aquela vontade de viver, aquela força que faz a gente querer mais, querer expandir, querer criar valores, segundo Nietzsche. Muito bem. Então, aqui já está traçado uma característica importante do torna-te quem tu és. E aí a pergunta que não quer calar, né? Quem dá conta dessa tarefa? Quem dá conta de não se esconder na sombra de um Deus, dos pais, da mídia, da moral vigente, do mercado, não importa, de qualquer autoridade, né? Quem dá conta deste caos que é o mundo e que é você mesmo? E aí, não teria como não lembrar desta frase que está na principal obra do Nietzsche, né? Assim falou Zaratustra. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. É preciso cultivar esse caos no bom sentido, cultivar as forças, né? E não castrá-las. Tornar-se quem tu és significa, portanto, transvalorar os valores vigentes, né? E quem que dá conta, então, para responder essa pergunta? Quem dá conta dessa tarefa? Somente o super-homem, ou o além do homem. Né? Eu prefiro a tradução além do homem, inclusive por conta do super-homem de Hollywood, né? Então eu prefiro a tradução além do homem. Então, somente o além do homem é capaz de superar o homem fraco que está dentro de si mesmo. Cuidado, né? Tem a frase do Nietzsche que o homem fraco deve ser superado. Mas o Nietzsche não está falando em âmbito social ou político, ele está falando da fraqueza interna, da fraqueza de cada um de nós. Então, o homem fraco dentro de você deve ser superado. Muito bem. O além do homem, ele é aquela criatura que sabe criar valores, sabe esquecer o ressentimento e sabe viver um instante. Então, o além do homem não é aquele nem que fica ansioso com um futuro sem aproveitar o presente, e não é aquele ressentido que fica ruminando o passado. O além do homem é o contrário, é o antípoda do último homem. Essa expressão também está no Zaratustra, né? O último homem é aquele homem medíocre, aquele homem que representa o conformismo, aquele homem da moral de rebanho, aquele homem que simplesmente faz o que está posto, que não questiona o senso comum, que não questiona os dogmas, né? Enquanto o último homem quer segurança, quer conforto, quer, digamos, simplesmente se esconder nos valores vigentes, o além do homem busca a realização do seu potencial e a superação contínua de si mesmo. Busca fazer a vida ser uma obra de arte. Eu já disse isso aqui e repito novamente, né? Para o Nietzsche, a vida é a obra de arte e nós somos os artistas dessa tela. O homem, então, como artista e obra de arte ao mesmo tempo. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, segundo Nietzsche. É assim que nós buscamos plurais. E aí eu trago mais uma passagem do Zaratustra, né? O homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. Nós estamos, então, na busca de ser este super-homem, o além do homem. Nós estamos andando nessa corda bamba, né? E essa corda está sobre um abismo, né? E
O próprio Nietzsche não era o além do homem, não era o super-homem, não é? Ele escreveu, inclusive, que há homens que nascem póstumos. Eu só vou ser entendido no século XXI, ele escreveu no final do XIX, né? E, de fato, nós estamos falando aqui do Nietzsche no século XXI. Em uma frase, só o além do homem é capaz de suportar o eterno retorno do mesmo. O eterno retorno do mesmo talvez seja o conceito mais famoso e mais importante do Nietzsche, né? E vamos lê-lo, não é? Essa versão do eterno retorno tá no Gaia Ciência, no parágrafo, aforismo 344, tá? Mas vamos ler, assim, literalmente, depois a gente discute e debate ele. E se um dia um demônio te dissesse, esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda inúmeras vezes. E não haverá nada de novo. Cada dor, cada prazer, cada pensamento e suspiro, e tudo o que há de pequeno e de grande em tua vida há de retornar. E tudo na mesma ordem e sequência. O que farias? Rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou responderias, tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Se este pensamento adquirisse poder sobre ti, ele te transformaria e talvez te torturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa: quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes? Pesaria como o mais pesado dos pesos sobre teu agir? Ou então, como terias de ficar bem contigo mesmo e com a vida para não desejar nada mais do que essa eterna confirmação e chancela? A Gaia Ciência 344. Então, o que o Nietzsche está nos perguntando com este trecho, com este pensamento que ele mesmo falou que era o mais pesado de todos os pesos, né? Quando o pensamento do eterno retorno veio para Nietzsche, assim, ele ficou muito abismado com aquela possibilidade. Então, em uma frase, assim, vamos resumir o que o Nietzsche está querendo nos perguntar aqui. Você teria coragem de viver a tua vida exatamente como ela é hoje, cada dor e cada sofrimento, cada prazer e cada alegria, por uma hipotética eternidade? Você teria coragem de viver sua vida como ela é hoje? Se a resposta é não, não teria coragem, o Nietzsche diria para você, então, você precisa rever a vida que você está levando. Este é um pensamento que faz a gente refletir sobre o presente. E não se trata de um ressentimento sobre o que não foi feito. Não se trata do passado, não é? A ilustração imagética do eterno retorno é o Ouroboros, essa figura da cobra devorando a própria cauda, né? Ouroboros, inclusive, significa isso, né? Devorador de cauda, em grego. É uma criatura mitológica que simboliza o ciclo da vida, o infinito, a mudança, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a criação, a destruição e a renovação. Em uma frase, simboliza o eterno retorno. Muito bem. Então, vamos pensar o que o Nietzsche está querendo com este símbolo, não é? Com o eterno retorno, Nietzsche promove uma indagação profunda sobre a maneira que o ser humano conduz a própria vida. O eterno retorno é uma navalha ético-existencial. Eu criei essa expressão, navalha ético-existencial, porque eu acho que ela resume muito bem o que é o eterno retorno do Nietzsche, né? É para você colocar à prova a sua existência, né? É um guia para as nossas escolhas. Um construtor de futuros, gosto disso também, né? E tudo isso eu estou falando porque isso serviu para minha vida, isso serviu para minha existência. Então vamos pensar. Eu saí do ensino médio, ali eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia muito bem o que prestar de vestibular, eu sempre gostei muito de escrever, e aí, pesquisando algumas opções, eu falei, olha, talvez eu queira ser publicitário, escrever anúncios legais, aqueles títulos chamativos e criativos, né, roteiros de TV, de rádio, e etc. Então, eu fui fazer publicidade, fiz, no terceiro ano de faculdade, eu já abri minha própria agência, e começou a dar muito certo em termos financeiros, e eu fui continuando, mas alguma coisa ali dentro de mim estava me incomodando, né? E é por isso que eu digo que o eterno retorno do Nietzsche me ajudou a pensar a minha própria existência.
um dia, depois de fazer uma viagem para a Europa, um mochilão longo, eu voltei e falei, não é isso que me satisfaz, não é? Então, eu decidi ir fazer a faculdade de filosofia. Então, eu mantive a agência de propaganda, fazendo ainda a faculdade de filosofia, 4 anos de faculdade de filosofia, e aí, quando eu me formei, eu decidi vender a minha parte na agência e só trabalhar com filosofia e concomitantemente com a minha literatura, com os livros que eu já estava começando a publicar. Então, imagina como foram as perguntas que surgiram para mim. Nossa, você é empresário, você é um publicitário bem-sucedido, você é dono de agência, você vai vender tudo, vai largar tudo para ir dar aula de filosofia, para escrever livros. Pois foi exatamente isso que eu fiz. Por quê? Porque eu precisava me realizar enquanto vocação. Não precisava só de profissão, que é o tema que eu vou tratar no próximo tópico para complementar isso aqui que eu estou falando do Nietzsche. Então, pense na sua vida agora, exatamente como ela é. Você teria coragem de repeti-la por uma hipotética eternidade? Eu não teria coragem de repetir minha vida antes. Hoje eu tenho. Eu costumo brincar que eu tenho menos dinheiro hoje, mas eu sou muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais satisfeito profissionalmente e existencialmente também, não é? Porque a filosofia e a literatura não são só profissões, são modos de enxergar o mundo. A vida e a filosofia e a literatura, essas 3 coisas para mim são sinônimos. Vida, filosofia e literatura. Vida, filosofia, literatura e arte. Pronto. O combo do que é existir para mim. Claro, com muito afeto e amor. Então, o eterno retorno do mesmo serve para a gente repensar os nossos passos do presente e do futuro.